Gente, a continuação da pandemia e de seus efeitos negativos na economia do país, somada aí ao fim do auxílio emergencial, certificam uma dura realidade. Milhões de brasileiros começaram o ano sem ter como pagar suas contas. Uma pesquisa recente, publicada pelo Datafolha, apontou que entre as famílias que receberam um benefício, 36% não tem outra fonte de renda. O governo federal, inclusive, estuda a possibilidade do retorno, sobretudo para as pessoas que possuem o Bolsa Família. Estão falando até em R$200 a mais. Mas enquanto isso não acontece, o que fazer de fato para voltar a ter o poder de compra? Esse é o assunto da nossa pausa gostosa do café. Josi Gomes já está aqui conosco, prazer revê-la, bem-vinda mais uma vez, ótima segunda. Bom dia, Tiago, bom dia a todos. Nossa, essa é uma notícia, assim, bastante triste, né? Porque 36% de todos aqueles que recebiam o auxílio emergencial não têm renda alguma, né? Então, o que fazer? Aí a gente tem que classificar, dividir, né, essa camada de pessoas. Há aqueles que têm uma renda muito curta, que não têm o auxílio emergencial, mas também está com uma renda bem curtinha ali para pagar as suas obrigações, para cumprir com suas obrigações, e há aqueles que estão sem renda nenhuma. É bom frisar também, essa ideia do auxílio emergencial, ela também contribui para que a economia dê uma certa aquecida, ou seja, é um dinheiro que o governo repassa, mas que parte dele também é devolvida para o próprio governo, porque tudo aquilo que a gente consome é taxado de imposto, e aí a gente paga. Verdade. Então, não é simplesmente uma doação por si só e é um repasse que deve ser repensado novamente. O retorno, o momento é crítico e devolver esse dinheiro também faz com que a economia aqueça um pouquinho e essas pessoas, sobretudo, saiam dessa condição. É uma situação, Josi, que, via de regra, era altamente previsível, né? O governo, desde praticamente todo o ano passado, dizia, olha, nós não vamos ter muito fôlego para sustentar, né? Houve uma prorrogação, né? Começou com 600, depois a prorrogação para 300 e o governo finalizando, olha, não vamos ter condição de a partir de janeiro sustentar isso aí, né? E não foi criado um plano B, essa aqui é a grande verdade, né? E esse plano B também poderia ser pensado em alternativas onde contasse mais com a iniciativa pública, privada, por exemplo. A gente sabe que muitos negócios estão crescendo a galope no período da pandemia. A contar com os bancos, por exemplo. Tiveram lucratividades, fecharam com balanço de 2020 com mais de 36 bilhões. Ou seja, há um desequilíbrio aí na economia, uma concentração de renda que a gente não consegue explicar. Como que num período de uma pandemia, num período onde a gente tem a pobreza se alastrando realmente, né, em função dessa paralisação toda que houve, como é que bancos conseguem fechar com lucratividades tão altas? Então é preciso repensar também esse modelo, por quê? Né, tanta concentração de renda. Mas como esse é um caso que vai demorar, né, essa iniciativa de como distribuir melhor essa riqueza, né, como taxar melhor uma reforma tributária, né, até que se pense, vamos pensar na situação atual. Até porque quem está sofrendo não pode esperar muito, né? Então, olha, o primeiro passo é considerar as urgências, né, mais importante. E nesse caso é a alimentação. O mais importante a ser priorizado é a alimentação. Mas eu tenho um cartão de crédito, tenho que pagar de todo jeito. Eu tenho uma dívida no banco com taxas de juros altíssimas, me fizeram uma proposta onde reduzem 70% da taxa de juros e multa. Bom, pensa bem antes de fazer qualquer acordo se você vai ter condição realmente de pagar, porque do contrário não vale nem a pena. Entra na bola de neve, né? Exato, né? E vai pagar juros, prioriza aquilo que for mais importante. Então, se você deve a um pequeno empreendedor e a um grande banco, paga o pequeno empreendedor nas questões da dívida. E aí, posteriormente, você negocia com os bancos. O que acontece, e eu tenho percebido isso, até porque eu tenho conversado com muita gente, né, a situação realmente ela é muito delicada. A gente vendendo o almoço para comprar o jantar. Porque perdeu o emprego, está sem renda, muitas vezes o casal está sem renda porque não tiveram como sustentar os seus empregos ao longo do ano passado
E agora, né? O auxílio emergencial era a única, de fato, fonte de renda para tentar colocar comida na mesa e nada mais, né? E nada mais. E agora, né? Na sua avaliação, o governo teria, de fato, possibilidade de retomar esse auxílio, nem que seja para aqueles que já possuem, de fato, o Bolsa Família, como o próprio Paulo Guedes, o ministro da Economia, falou? É porque trata-se de uma questão social e econômica. Se esse auxílio não for repensado, né, se não for repassado, voltar a retomar, é possível que a gente tenha problemas de ordem social muito maiores e de ordem econômica também. Porque com o auxílio emergencial pôde-se dar uma aquecida no mercado. Imagina não tivesse esse auxílio, quantos bilhões deixou de ser injetado na economia, deixaria de ser injetado na economia? E quantos problemas de ordem social a gente vai ter, e isso pode custar muito mais caro aos cofres públicos. É essa conta que deve ser feita. Quando a gente analisa de forma simples, micro, né, ali naquele quadrado, a gente não consegue ver a dimensão do que representa esses 36% sem renda. Mas quando a gente coloca isso de uma forma mais macro, de uma forma maior, então para o governo pode, se não houver a continuação, e a gente torce para que a conta seja refeita, né, e deixe de fazer algum tipo de serviço que não seja tão urgente para poder realmente retomar. Em alguns casos, os gestores estaduais e municipais também criaram um auxílio, né? Isso também pode ser um alento, né? A gente tem visto algumas iniciativas aí, né? Às vezes esse auxílio não para a camada que tenha pouca renda, mas a gente teve um auxílio recentemente, agora um programa criado para a primeira infância, por exemplo, no estado de Alagoas, o CRIA, né? Então, é uma iniciativa interessante, porque repassa a renda para crianças até 6 anos de idade. Então, essa é uma forma também de repassar. Muitos governos estão repensando também uma forma de contribuir, que é válido também, né? Mas deve-se observar bem como isso deve chegar efetivamente a quem realmente precisa. Porque a gente viu casos, né, e casos de pessoas que não precisavam de auxílio também estavam recebendo. Exatamente. Gente que, inclusive, com carteira assinada e que não podia receber o auxílio e recebeu o auxílio, ou seja, isso mostra que o próprio sistema ele é falho. Exato. Que precisa realmente de fiscalização. Gente, olha, a gente queria encontrar aqui, para você que está passando um perrengue danado, uma grande luz no fim do túnel, né? Mas, infelizmente, a política está aí atrapalhando um pouco, né? A politização das coisas, né, Josi, tem, de fato, dificultado mais ainda, né? Também tem essa particularidade, né? Porque enquanto muita gente discute que esse auxílio nada, é para gente que não quer nada com a vida, não sei o quê, aí outros já discutem que é essencial que seja dado para o máximo possível de... Então a gente acaba não encontrando um equilíbrio e uma capacidade de julgar o que é possível, né? O que é tão necessário. Então, o fato é que existe realmente uma população aí, uma camada crescente de pessoas cada vez mais pobres e precisa ser direcionado para elas. E a todos os outros a consciência de que esse dinheiro, né, que se voltar, se retomar, tem que ser para eles. Então a gente precisa também nesse meio termo encontrar, precisamos ser também, desenvolver um sentimento, né, a consciência, na verdade, de que tem que ser dada atenção para quem realmente está precisando. Aquele que não tem dinheiro para colocar comida na mesa. É verdade. Josi Gomes, mais uma vez, muito obrigado por essa análise tão criteriosa. Toda segunda-feira a gente traz aqui o Papo é de Economia, é de mexer com o bolso de cada um. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Um bom dia, boa semana a todos. Boa semana, até semana que vem, se Deus quiser.